Leitura do livro Cura, Pão dos Filhos. Lições de como crer e receber. Edição 2020. Autoria: Pastor Carlos Coutinho. Apresentação: será que a obra de Cristo na cruz também não foi provisão para nossa saúde? Qual a vontade de Deus sobre a cura? Por que alguns filhos de Deus aceitam as doenças? Quais as principais mentiras que o diabo usa para aprisionar os filhos de Deus? Com base nestas e em outras perguntas, meditaremos na palavra de Deus e veremos o que Deus proveu para seus filhos através da obra redentora de Cristo. Quero compartilhar com você 11 mentiras que o diabo tem falado sobre as doenças e combatê-las pela palavra de Deus. Creio que você será ricamente abençoado, pois você será treinado a como lidar com as enfermidades. Portanto, abra seu coração e deixe o Espírito Santo te levar ao entendimento correto deste assunto. Que Deus te abençoe com revelação. Boa leitura. Capítulo 1. Um clamor que gerou uma declaração. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 7 e versículo 24 ao 30, nos fala sobre uma mãe que clamava pela cura de sua filha. A menina estava sendo atormentada com um espírito maligno e a tristeza tinha invadido sua vida. Ao saber a casa em que Jesus estava hospedado, esta mãe entrou e prostrou-se aos seus pés, suplicando pela cura da menina. Como esta mulher era gentia, ou seja, não pertencente à linhagem judaica, Jesus deu a seguinte resposta: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos capítulo 7, versículo 27. Jesus, em sua resposta, disse que não era bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Agora, pense comigo. O que Jesus quis dizer com essas palavras? 3 coisas. Primeira, o pão a que Jesus se refere é a cura. Segunda, os filhos eram os judeus. Jesus os chamou de filhos por causa da aliança que eles tinham com Deus por meio da circuncisão. Terceira, os cachorrinhos tratavam-se dos gentios, não judeus. Por que Jesus respondeu assim? Jesus estava dizendo para aquela gentia que o seu tempo era pouco e que naquele momento precisava dedicar primeiramente aos judeus. A resposta da mulher. Ouvindo essas palavras, a mulher entendeu o que Jesus estava dizendo, porém, em uma atitude louvável, ela replicou: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Marcos capítulo 7, versículo 28. Em outras palavras, ela estava dizendo: tudo bem, Senhor, eu sei que o seu tempo é pouco e o Senhor precisa atender primeiramente os judeus, mas eu não preciso que o Senhor gaste muito tempo comigo, eu só preciso de uma palavra. Quando ela disse isso, Jesus ficou admirado com sua fé e liberou a tão esperada palavra que libertou instantaneamente a sua filha para a felicidade daquela mulher. Agora, vem comigo na declaração de Jesus. Ele disse que o pão é cura e que este pão pertence aos filhos de Deus. A pergunta que faço é a seguinte: quem são os filhos de Deus hoje? Conforme está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 12, os filhos de Deus são aqueles que receberam e creram em Jesus como o único e suficiente Salvador. São aqueles que foram regenerados pelo Espírito de Deus, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, Tito capítulo 3, versículo 5. No momento que o pecador crê em Jesus e o confessa, ele é transportado do império das trevas para o reino da luz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Se você tomou esta decisão, você é um filho de Deus. E se a cura é para os filhos, então a cura é para você. O plano do diabo. Atente-se agora, pois iremos ver o plano do diabo contra os filhos de Deus e como sair intacto dos seus ataques. Dentre muitos planos desse ser maligno, quero destacar um: manter o Filho de Deus longe da revelação completa do Evangelho. O que é isso? Muitos cristãos acreditam que Deus proveu apenas o perdão para os seus pecados,
quando na verdade Deus também proveu a cura para as enfermidades. Infelizmente, vemos bons cristãos que desconhecem a provisão por sua saúde e estão sendo assolados por causa das doenças. Por essa razão, vem a seguinte pergunta: ele é fiel ao Senhor, por que não é curado? Muitos tentam responder esta pergunta. Alguns dizem: Deus quer ensinar algo através dessa doença. Outros dizem: ele não é curado porque essa doença é para a glória de Deus. Até tem aqueles que dizem: foi Deus quem colocou essa doença nele. Será que essas respostas estão realmente sintonizadas com a palavra escrita de Deus? 1000 vezes não. Por que o diabo consegue aprisioná-los? A resposta está no fato dos cristãos desconhecerem o que Deus providenciou por meio de Cristo. Por este motivo, decidi escrever este livro. Desejo que você entenda que, assim como o pão está na mesa para o filho comer, a cura também está disponível para todos que foram gerados em Deus por meio de Jesus Cristo. Querido leitor, se você está passando por uma situação de enfermidade, peço que você deixe de lado o que você ouviu de pessoas, parentes, amigos ou até mesmo de pregadores sobre este assunto. Leia este livro atentamente e deixe que Deus te ensine corretamente sobre isso. Se você achar que as respostas das pessoas são mais convincentes, encorajo você a dar um tempo para Deus trabalhar nessa questão. Mas se você entender e deixar essas verdades encherem teu coração, fique com a palavra de Deus, não abra mão dela. Então a fé virá e um milagre tremendo acontecerá em sua vida. Creia no manual. Para não sermos enganados pelo diabo, precisamos conhecer o nosso manual de fabricação. Você deve estar se perguntando o que será isso, mas fique em paz e vejamos a seguir. Você já deve ter comprado um equipamento eletrônico novo e visto que nele vem acompanhado de um manual de fabricação, não é? Por que o manual? Porque no manual estão todas as informações necessárias para um correto funcionamento do aparelho. Alguém que descarta o manual poderá ter sérios problemas. Agora, pense numa pessoa tentando explicar o funcionamento de um aparelho sem nunca ter lido o manual de fabricação. O que você acha que vai acontecer? Certamente, esta explicação será incompleta ou até equivocada. Por quê? Por não estar baseada no manual de fabricação. Uma explicação dada por intuição não é digna de aceitação. É até possível alguém explicar corretamente sem um manual, se anteriormente aprendeu com alguém que o estudou. O manual é indispensável porque foi escrito pelo fabricante. O que isso significa? Você deve estar se perguntando o que tem a ver com o nosso assunto. Muito simples. Comparo isso com a nossa vida. Somente um poderá dar explicações verdadeiras sobre nós, e este é o glorioso Deus Pai, o nosso fabricante. Veja o que está escrito: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O ser humano não surgiu do nada. Ele tem um fabricante, ou seja, ele foi feito pelas próprias mãos de Deus. Quando Deus fez o homem, deu-lhe também um manual de fabricação. Qual manual? O manual é toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o homem andar como o manual diz, certamente terá um excelente funcionamento. Entenda melhor qual é o nosso manual no verso abaixo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo, através de Paulo, menciona toda a Escritura. Isto quer dizer que todos os 66 livros que formam a Bíblia são inspirados pelo próprio Deus. Este conjunto de livros é o nosso manual. Ao meditarmos nele, encontraremos a vontade de Deus para nossas vidas. Como qualquer assunto bíblico, precisamos nos atentar no que a palavra de Deus diz. Sendo assim, com o nosso assunto cura, não pode ser diferente. Meras explicações, respostas que não têm como fundamento este manual ou palavras que não estão em sintonia com a vontade de Deus precisam ser imediatamente descartadas. Caso contrário, irão destruir a nossa fé. Você precisa entender algo.
Satanás sempre guerreará contra o Filho de Deus para que ele nunca tenha as verdadeiras respostas sobre as doenças, porque ele sabe que quando as respostas vêm através da palavra de Deus, o crente conhecerá a vontade do Pai e o cego começa a enxergar, o paralítico volta a andar, o surdo a ouvir, enfim, o doente é curado. Veja o que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Jesus disse que se conhecermos a verdade, ela nos libertará. Ou seja, quanto mais conhecimento da verdade, mais liberdade. Você acha que Satanás quer que você conheça a verdade em relação à cura? É bem provável que ele irá trabalhar fortemente para você não ler este livro até o fim. Você encontrará algumas resistências para não continuar lendo. Talvez Satanás sopre em seu ouvido falando para você ler amanhã, ou quem sabe dizendo que você perderá seu tempo. Enfim, não ceda, persevere e você então será vitorioso em nome de Jesus. A estratégia. A forma usada por qualquer opressor é manter a pessoa longe do conhecimento da verdade. É por isso que Deus disse por meio do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O nosso adversário tem dito muitas mentiras e, infelizmente, alguns filhos de Deus têm acreditado. Por este motivo, vivem em uma condição lamentável. São terrivelmente atacados e pensam que é propósito de Deus que vivam doentes. Quero falar agora sobre algumas mentiras que os filhos de Deus têm acreditado e combatê-las pela palavra de Deus, o nosso manual. Atente-se, porque isso poderá mudar a sua vida. Capítulo 2. As 11 mentiras do diabo sobre as doenças. Por que Satanás propaga mentiras? Veja a declaração de Jesus. O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. A mentira é a linguagem do diabo. Ele sempre será contra a verdade de Deus. O seu objetivo é esconder a verdade do Evangelho, mantendo os filhos aquém da provisão completa de Cristo em sua palavra. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4. A partir de agora, veremos pelo menos 11 mentiras que os filhos de Deus têm acreditado sobre as doenças e vamos combatê-las pelo nosso manual, a Palavra de Deus. Primeira mentira: foi Deus que colocou essa doença. Será que Deus, o nosso Pai, colocaria doenças em seus filhos? Certa vez eu estava em um mini mercado quando ouvi uma pessoa falar para outra: fulano foi desobediente, Deus pesou a mão e ele perdeu a perna. Pensei, que história horrível, quanta ignorância em um momento só. Pense comigo, imagine um filho que não está indo bem na escola. Suas notas são baixas e ele não quer escrever as lições. Aí o pai pede para ele estudar, mas nada muda, a criança continua desobedecendo. O pai então resolve tomar a seguinte providência: tirar os braços da criança. Você talvez pense, que exemplo horrível. Concordo plenamente com você. É um exemplo inconcebível. Um pai, em sã consciência, não faria isso com o seu filho. Nem por essa situação, nem por outra. Agora, será que com Deus é diferente? Será que Ele pode colocar doenças em seus filhos? Veja o que Jesus disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Jesus fez uma pergunta declarando algo. Esta declaração responde bem à nossa questão. Perceba que Jesus chamou os pais terrenos de maus. Porém, ele disse que os pais terrenos sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Pense comigo, se o pai terreno, sendo mau, jamais faria uma crueldade que citamos anteriormente, como o Pai Celestial, sendo bom, colocaria doenças em seus filhos?
Querido leitor, Deus é bom, Ele é o seu Pai e jamais colocaria em você qualquer doença. Quem coloca doenças nas pessoas é Satanás. Vejamos a seguir as provas bíblicas sobre a bondade de nosso Pai Celestial. 3 provas que Deus não é o autor das enfermidades. Número 1. Deus dá o que tem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. No céu não há doenças e tristezas. Pelo contrário, é um lugar de paz e tranquilidade. Tiago, em sua carta, disse que Deus é o Pai das luzes. Agora responda: as doenças estão relacionadas às obras da luz ou das trevas? Claro que são das trevas. As doenças não são boas. Pelo contrário, são males que têm o objetivo de destruir o homem. Elas procedem do diabo e não de Deus. O que vem de Deus são bons presentes, são coisas boas. Deus dá o que tem. Número 2. Jesus foi a manifestação da vontade de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. Você já leu os 4 primeiros livros do Novo Testamento? Já conseguiu contar quantas pessoas Jesus curou? Foram muitas, não foram? Se Jesus curou muitas pessoas e Ele mesmo declarou que desceu do céu para fazer a vontade do Pai, entendo que a vontade de Deus é curar e não colocar doenças. Número 3. Se for verdade que Deus coloca doenças, como explicar o fato de Jesus curar as pessoas? Jesus estaria contra o Pai? Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus diz nessa passagem que todo reino dividido contra si é devastado. Se acreditarmos que Deus coloca doenças em seus filhos, como fica o fato de Jesus curar muitos doentes? Estaria o reino de Deus dividido? Verdadeiramente não. A Trindade trabalha em plena sintonia. As doenças vêm de Satanás e não de Deus, e a luta de Deus foi para desfazer as obras do maligno. Leia 1 de João, capítulo 3, versículo 8, na parte B. Querido leitor, Deus não põe doenças em seus filhos. Ele é o Deus que cura. Segunda mentira: essa doença é a vontade de Deus. Esta grande mentira tem feito muitos filhos padecerem. Cristãos fiéis, filhos obedientes, pessoas amáveis, mas estão sendo enganadas por esta mentira diabólica. Dizem: estou assim porque é a vontade de Deus. Há poucos minutos ouvimos Jesus dizer que não veio para fazer sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Sendo assim, se lermos atentamente os evangelhos, percebemos que Jesus curava todos os que se aproximavam dele necessitando de cura. Ou seja, se Jesus disse que veio fazer a vontade de Deus e curou aqueles que estavam doentes, logo entendemos que a vontade de Deus é curar e não deixar os seus filhos padecer. Por que alguns filhos não são curados? Se os filhos permanecerem pensando que a vontade de Deus é que continuem enfermos, ninguém e nem mesmo Deus poderá fazer algo por eles. Deus é Espírito e tudo que recebemos dele é pela fé. Mas o que é fé? Fé é um meio pelo qual te leva ao lugar onde tudo está consumado por Jesus. Se penso que a vontade de Deus é que eu continue doente, como vou ter fé na minha cura? Se eu não tenho certeza que o pão está sobre a mesa, jamais tomarei posse dele. Como crer na cura? Preciso lançar fora a mentira que diz que a vontade de Deus é que eu permaneça doente. Como lanço fora? Substituindo a mentira pela verdade. Qual é esta verdade? A verdade é que Ele quer que eu ande sarado. 3 manifestações da vontade de Deus sobre a cura. Primeira, as enfermidades foram colocadas em Jesus. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5.
Jesus levou sobre o seu próprio corpo todas as nossas enfermidades. Lucas capítulo 23, versículo 16. Perceba que no final do versículo 5 de Isaías 53, diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. O que você entende disso? Alguém um dia questionou: este versículo tem a ver apenas com a cura espiritual. Será isso uma verdade? Esta é uma resposta incompleta, pois a cura que é citada por Isaías tem a ver com todas as dimensões espiritual, mental e física. Vejamos isso quando Isaías 53, versículo 4 é citado pelo evangelista Mateus em seu livro, no capítulo 8 e versículo 17. A cura que Mateus registrou foi a febre da sogra de Pedro. Responda: febre é espiritual ou física? Física, não é? Então creia, Jesus carregou as doenças físicas para que você e eu não precisássemos mais carregá-las. A vontade de Deus é que você ande curado. Número 2. Jesus veio para destruir as obras do mal. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8, na parte B. Quais são as obras do diabo? Dentre muitas, as doenças também fazem parte de suas obras. Louvado seja o Senhor Jesus, que se manifestou para destruir as obras de Satanás. Número 3. Jesus veio para nos dar vida. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Perceba a obra do diabo: roubar, matar e destruir. Não é exatamente o que uma doença faz? Por acaso uma doença pode gerar alegria? As doenças dão vida para os enfermos? Claro que não. O objetivo do diabo com as doenças é destruir, mas a vontade do nosso Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, é nos dar vida e vida em abundância. Não apenas uma vida livre do pecado, mas uma vida livre também das enfermidades. Salmos 103, verso 3. A vontade do Pai é que você seja curado, porque desta forma, as obras de Deus em seu corpo serão visíveis e todas as pessoas verão e glorificarão a Ele por estarem vendo o cumprimento da sua palavra. Ou seja, você será um portador das obras de Deus. Terceira mentira: esta doença é para a glória de Deus. Esta é mais uma das estratégias do diabo para manter o Filho de Deus enfermo. Lembre-se o que citamos anteriormente. A doença é a obra do diabo, assim como o pecado e a miséria. Sendo assim, como as doenças poderiam glorificar a Deus? Imagine um adúltero, um assassino ou um ladrão dizendo: eu pratico essas coisas para a glória de Deus. Você diria: isso é um absurdo. Sim, sem dúvida, eu concordo com você. O pecado não glorifica a Deus. Deus é glorificado quando o pecador confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador e anda em justiça. Agora vamos pensar numa outra situação. Imagine um pai de família, um trabalhador honesto e filho de Deus, mas por não entender por completo a redenção de Cristo, vive uma vida financeira miserável, não tendo o que comer em casa e os seus filhos passando fome. Será que essa situação glorifica a Deus? A resposta é simples: 1000 vezes não. O que glorificará a Deus será sempre a provisão e não a miséria. Você já ouviu algum testemunho em que uma pessoa pegou o microfone na igreja e disse: quero testemunhar para a glória de Deus que estou passando fome? Obviamente não. Por quê? Porque não seria um testemunho, e sim um testemunho. As doenças não glorificam a Deus. As obras do diabo nunca vão glorificar a Deus. Ninguém, conhecendo a vontade de Deus, poderá dizer que a enfermidade é para a glória de Deus. Por quê? Ora, porque as enfermidades fazem parte das obras do diabo. Deus sempre é glorificado na cura. O caso de Lázaro. Alguém pode dizer: mas e o caso de Lázaro? Alguns pregadores ensinam que a doença de Lázaro estava glorificando a Deus.
Será isso verdade? Vamos observar atentamente a passagem bíblica e ver o que realmente Jesus disse sobre Lázaro. Creio que tem coisas valiosíssimas para você aqui, portanto, fique atento para receber a verdadeira revelação. Já posso ver pelos olhos da fé todo engano saindo da sua vida. Você está pronto? Então vamos lá. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João, capítulo 11, versos 1, 3 e 4. Nesta passagem, um grande amigo de Jesus, chamado Lázaro, estava doente. Suas irmãs, Marta e Maria, foram até Jesus pedindo por ajuda. Quando Jesus ouviu acerca da enfermidade, ele disse algo muito importante. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus citou 2 das 3 hipóteses quando alguém está doente. Vejamos as 3 hipóteses. Primeira, a pessoa morre por causa da enfermidade. Segunda, a pessoa vive a vida inteira doente. Terceira, Deus cura a pessoa e é glorificado. Se você ler atentamente o que Jesus disse, perceberá que ele citou a primeira e a terceira hipótese, porém a segunda ele nem sequer citou. Falando da primeira hipótese, Jesus a descartou quando disse que a enfermidade não era para a morte, ou seja, que a doença não mataria Lázaro para sempre. Restou apenas a terceira situação, e foi justamente esta que aconteceu. Jesus disse que iria curar Lázaro. Infelizmente, alguns citam esta passagem erroneamente. Acredito que até procuram ajudar, mas para dizer a verdade, acabam piorando a situação dos que sofrem com doenças. Eles falam para o doente: Amado, fique tranquilo, porque essa enfermidade é para a glória de Deus. Caro leitor, isto não consola o doente, isto destrói a fé dele. Por quê? Porque isso não é verdade. A doença não glorifica a Deus. A cura sim o glorifica. Pense comigo, se a doença estava glorificando a Deus no corpo de Lázaro, não entendo por que Jesus foi até Betânia curá-lo. Entenda, a enfermidade de Lázaro tinha um único objetivo: matá-lo. E foi o que aconteceu. Porém, Lázaro ficou no sepulcro 4 dias, pois quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, ele ressuscitou. Pense comigo a respeito da morte de Lázaro. Jesus não disse: Lázaro morreu, foi assim que Deus quis, foi para a glória de Deus. Não, nada disso. Jesus bradou e Lázaro saiu da tumba vivo e curado. 3 exemplos de Deus sendo glorificado por meio da cura. Exemplo de número 1. Jesus cura um paralítico. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus capítulo 9, versículos 6 a 8. Exemplo de número 2. Jesus cura a muitos. E ele os curou de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficarem sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. Mateus capítulo 15, versículos 30 e 31. Exemplo de número 3. Jesus cura uma mulher encurvada. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 13. Quarta mentira. Esta doença está te ensinando. Tenho pena dos doentes que ouvem isto.
Eles já estão em um momento difícil, humanamente não enxergam a saída e ainda têm que ouvir palavras como estas. Sobre a enfermidade ensinar alguém, isto é extremamente fora do propósito de Deus. Não existe faculdade da doença e muito menos que ela seja professora de alguém. O propósito da doença é destruir o homem e não o ensinar. Alguém pode dizer, mas a Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama. Vejamos com cuidado Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita por filho. Realmente diz que o Senhor disciplina todo aquele a quem ele aceita por filho. Mas onde está dizendo que Deus castiga seus filhos com enfermidades? Onde está dizendo que Deus usa as doenças para disciplinar seus filhos? O contexto de Hebreus 12 não tem a ver com doenças. Leia o capítulo todo e verá. Lembre-se, você vive depois do Calvário. Jesus levou sobre ele todas as enfermidades. Isaías 53, versículo 4, Mateus capítulo 8, versículo 17, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Deus não usa enfermidades para ensinar ninguém. Se assim o fizesse, estaria negando a sua palavra, pois se ele afirma que Jesus levou todas as enfermidades, por que Deus as traria novamente para ensinar seus filhos? Não seria uma contradição? Louvado seja Deus que o nosso Senhor não nega a sua palavra e muito menos se contradiz, pois está escrito, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Deus tem o cuidado de cumprir a sua palavra. Jeremias 1, 12. Não seja enganado, seja liberto pela palavra viva de nosso Senhor. Ele quer que você receba cura para que você glorifique a Ele em seu corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Como Deus ensina? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quinta mentira: se for curado, talvez deixe o caminho de Deus. Alguns filhos não conseguem acreditar que a vontade de Deus é curá-los, pois pensam que se forem curados, irão se desviar do caminho da verdade. Alguns até ouviram de pregadores que é melhor continuarem doentes. Analisemos duas situações. Imagine um cristão fiel, que ama a Deus e está doente. Então vem um ímpio e começa a questioná-lo. Que Deus é esse que não te cura? Você faz tudo correto para honrar um Deus que, quando você precisa, ele não o atende? Como você acha que ficará o coração desse cristão? Certamente a dúvida baterá em sua porta, não é? Agora imagine um cristão que está doente e ouviu do médico que ele tem apenas uma semana de vida. Sem muito o que fazer, reúne forças e vai num culto. Ao ouvir que a cura já está disponível, ele então recebe e um milagre tremendo acontece instantaneamente. Qual dos dois tem possibilidade de deixar sua fé? Não seria o cristão de nossa primeira situação? Claro que sim. Ou seja, é mais provável uma pessoa deixar a fé porque não foi curada do que aquela que foi. Caro leitor, não acredite nessa mentira. A vontade do nosso Deus é sarar. Deus quer que os seus filhos vivam sem doenças. As enfermidades não vêm do Deus Pai. Elas são malignas para destruir as vidas. Por isso, se você é um filho de Deus, saiba que a cura é o pão dos filhos. Isso mesmo, a cura é para você. Levante-se, vá à mesa e coma desse pão. Ele pertence a você. Pense nisso. Em nenhuma vez nós vimos Jesus dizer a um doente que se aproximou dele: eu não vou te curar porque você vai se esquecer de mim. Pelo contrário, Jesus curou todos os que necessitavam e suas vidas foram transformadas. Veja em Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43, Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 3, também Mateus capítulo 9, versículo 2 ao 7. Sexta mentira: essa doença estava nos planos de Deus. Será que Deus tem planos de doença para os seus filhos? E se fosse verdade, seriam planos bons ou ruins? Certamente planos ruins, pois uma doença nunca será para o bem. Pelo contrário, a doença causaria tristeza em toda a família. Será que o nosso Pai Celestial teria esses planos para os seus filhos?
Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. O pai não tem planos de doenças para os seus filhos. O plano dele é de paz e não de mal. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Caro leitor, os planos de Deus para os seus filhos foram manifestados em Jesus. Hoje nós temos paz porque há mais de 2000 anos o nosso Jesus foi castigado. Hoje nós temos saúde porque Jesus sofreu as nossas doenças. Ele as carregou para que você e eu não precisássemos carregá-las. Jesus não sofreu para ficar famoso na história. Ele sofreu para dar a mim e a você vida eterna. Ele sofreu para que você ande em saúde. Ele sofreu para que você tenha um futuro de esperança. Sétima mentira: a cura é só para anunciar a palavra de Deus. Muitos irmãos lidam com a cura como se ela fosse apenas um modo de anunciar o Evangelho. Sem dúvida, após um milagre, as pessoas darão atenção especial para o mensageiro. Vemos esta realidade em Atos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8. Porém, o que elas precisam entender é que a motivação de Deus em curar não é para divulgar seu poder, para que ele fique famoso ou para que todos vejam que ele é um Deus de poder. Deus não brinca com as pessoas. Deus não fica curando as pessoas para se promover. Ele não precisa disso, até porque a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, 1. Por que Deus cura as pessoas? Vamos responder esta pergunta olhando para a vida de Jesus, pois ele é a expressa imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E tudo o que ele fez foi simplesmente a vontade do Pai. João capítulo 5, versículo 30, João capítulo 6, versículo 38 e João capítulo 9, versículo 4. Vejamos então o que motivava Jesus a curar os doentes. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Mateus capítulo 20, versículo 34. Percebeu o que movia Jesus para curar? Vejamos outra passagem. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse: quero, ser limpo. Marcos capítulo 1, versículo 41. Se você ainda não entendeu o que motivava Jesus a curar, quero dizer agora: a compaixão. Isso mesmo. Jesus curava porque a cura faz parte do plano da redenção. Jesus curava porque Deus não criou o homem para ser um doente. A doença é a consequência do pecado original. Deus cura o homem porque o ama. Pense nisso. Se acreditarmos que Jesus curava os doentes para anunciar o Evangelho, por que em alguns casos ele disse: não conte para ninguém? Mateus capítulo 8, versículo 4, Mateus capítulo 9, versículo 30. Se acreditarmos que Deus cura as pessoas apenas para anunciar o Evangelho, que esperança terá o salvo que se encontra enfermo? Por um acaso terá que aguardar a morte? Claro que não. A cura é o pão dos filhos. A cura nos pertence. Oitava mentira: a alegria é só na glória. Certa vez, acompanhando uma programação no rádio, ouvi um pastor de uma grande denominação citar as palavras de Jesus erroneamente. Ele dizia: no mundo tereis aflições, vocês terão doenças, mas tenham bom ânimo. Eu pensei comigo: meu Deus, não é isso que o mestre ensinou. Este pastor estava querendo dizer que a alegria é somente na glória e que o próprio Senhor Jesus falou que teríamos doenças aqui. Responda para você mesmo: quantos filhos de Deus não estão crendo incorretamente? Quantas pregações não estão destruindo a fé das pessoas? Infelizmente, Satanás tem disseminado suas mentiras e as pessoas têm recebido como se fosse a palavra de Deus. Vamos ver o que realmente Jesus estava dizendo e destruir a crença errada sobre esta passagem. Tenho-vos dito isso,
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. A palavra aflições não quer dizer uma doença em nosso corpo. O que Jesus estava dizendo é que seus discípulos iriam sofrer tribulações e perseguições por causa do Evangelho. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. João, capítulo 16, versículo 2. Leia todo o capítulo 16 e você irá perceber que em nenhum momento Jesus falou que teríamos que passar por enfermidades. O que Jesus falou foi que teríamos perseguições. O apóstolo Paulo realçou as palavras de Jesus. Na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Caro irmão, Jesus veio para nos dar uma vida abundante. A doença não faz parte do plano de Deus. Hoje nós somos filhos por meio de Jesus Cristo. Jesus conquistou a saúde para nós. Ele deu o seu corpo em nosso favor. Não despreze a palavra do Senhor. Veja o que Deus diz para você. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas diante dos teus olhos. Guarda-as dentro do coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Provérbios 4, 20 ao 22. Deus, por meio de Jesus, providenciou a cura para você. Ela é tua. Ela é pão dos filhos. Veja Deus manifestando a sua vontade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Não pense que a alegria será apenas da glória e que seu corpo não tem valor. Crendo assim, você poderá dar permissões para que o diabo coloque doenças em você. Pare agora mesmo de crer errado. Jesus não teve seu corpo transpassado em vão. Ele foi moído para que você e eu tivéssemos saúde. Saiba que o seu corpo foi comprado por altíssimo preço. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Seu corpo não é templo de doenças. Ele é templo do Espírito Santo. Jesus pagou um alto preço. Jesus comprou o seu corpo. O seu corpo tem valor. Satanás não tem legalidade alguma para colocar doenças em você. Se ele fez isso, ele é um intruso. Expulse-o com essas doenças em nome de Jesus e ele terá de sair. Não aceite nenhuma condição de enfermidade. Tome posse do pão que Deus proveu e seja livre das doenças. Posso ver você glorificando a Deus com um corpo saudável. 9ª mentira: se morrer é bênção. Alguns podem dizer: ele é salvo mesmo. Se Deus levar, vai ser uma bênção. Será este um pensamento correto? Imagine uma pessoa que aceitou a Jesus e começa a pregar o Evangelho. Por meio dela, muitas pessoas são salvas. Então, de repente, uma grave doença toma conta de seu corpo e, infelizmente, vem a óbito. Poderíamos dizer que isso foi uma bênção? Obviamente não. Isso não seria uma bênção. Seria um prejuízo para o reino de Deus. Pense bem. Deus investe grandemente em uma pessoa para fazer dela uma testemunha. Deus compra o corpo dessa pessoa por um altíssimo preço, dando o corpo do seu filho em favor dela. Põe nela o Espírito Santo e então, quando menos espera, sua vida é interrompida por uma doença. Isso não é bênção, é prejuízo. Deus deseja salvar todas as pessoas, e isso é possível através da pregação do Evangelho por meio de um salvo. Por este motivo, aqueles que foram salvos precisam permanecer vivos. A Bíblia diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Como as pessoas serão salvas? A resposta é ouvindo o Evangelho. E como ouvirão, se os salvos morrerem logo após de serem salvos? Por um acaso os ímpios pregarão
Será que Deus enviará seus anjos? Claro que não. O propósito de Deus é manter seus salvos vivos e saudáveis para anunciarem a boa notícia. Imagine se por motivo de enfermidades os discípulos tivessem morrido. E se Paulo tivesse morrido após a sua conversão? Imagine um ministro do Evangelho que você tem muito respeito. Como seria se ele tivesse morrido antes? Se esses homens de Deus tivessem seus destinos interrompidos por causa de doenças, não seria uma bênção, seria um prejuízo para o reino de Deus. 7 promessas de Deus para uma vida longa. Primeira, nunca pense que uma doença seja o plano de Deus. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Segunda, a vontade de Deus é que seus filhos cumpram todos os seus dias nesta terra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, verso 16. Terceira, o Senhor te guardará. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. Salmos 41, 2. Quarta promessa, a importância de respeitar e crer na palavra de Deus. O temor do Senhor aumenta os dias. Provérbios 10, 27. Quinta promessa, o tempo do Filho de Deus na terra. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Salmos 90, verso 10. Sexta promessa, os dias da sua vida estão nas mãos de Deus. Os meus dias estão nas tuas mãos. Salmos 31, verso 15. Sétima promessa, a importância de guardar a palavra de Deus. Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Provérbios 3, versos 1 e 2. Caro leitor, não desista das promessas de Deus. Ser salvo é uma bênção, mas não quer dizer que sua vida poderá ser interrompida a qualquer momento. Deus deseja cumprir todos os seus dias nessa terra. Deus deseja que você combata o bom combate da fé. O glorioso Pai providenciou a cura para você. Jesus disse que a cura é o pão dos filhos. Não consigo acreditar em um pai terreno negando um pão para o seu filho, muito menos o Pai celestial negando a cura para você. A cura pertence aos filhos. Acredite nas promessas de Deus e seja sarado. Confie nas promessas de Deus e seja completamente restaurado. 10ª mentira, foi-me revelado, nunca serei curado. Precisamos entender definitivamente o que dizemos ser revelação. Algumas pessoas têm deixado de crer na palavra escrita de Deus para se apoiarem em supostas revelações. Creio na palavra de conhecimento, creio no dom de profecia, mas há um problema frequente no meio de algumas igrejas. O problema é que as pessoas não têm colocado a profecia à prova. Como assim, pastor, colocar a profecia à prova? Veja o que a Bíblia diz. Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21. O que seria pôr à prova? Vamos explicar isso de uma maneira simples. Quando oferecem para você uma comida na qual nunca experimentou, você já vai colocando na boca e engolindo? Certamente que não. Então o que temos que fazer? Temos que provar. Se for bom, ingerimos. Se não for bom, lançamos fora. O que o texto está dizendo é exatamente isso. Não podemos ingerir qualquer palavra antes de colocá-la à prova. Agora, como colocamos a profecia à prova? A resposta é observando atentamente se ela está em harmonia com a palavra escrita de Deus.
Para nos aprofundar nisso, veja esse exemplo. Imagine uma mulher casada que está em certa igreja. De repente, se levanta alguém e começa a profetizar dizendo que ela tem que se casar com outro. Será que essa profecia é de Deus ou não? Muito simples. Vamos colocá-la à prova. Vamos ver se está em harmonia com a palavra escrita de Deus. O que Deus diz? Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Vemos que esta revelação não é digna de confiança, pois está fora de harmonia com a palavra escrita de Deus. Voltando para o nosso tema, alguns dizem que Deus não irá curá-los, pois ouviram uma revelação a esse respeito. Responda-me, por favor. Se alguém dissesse que Deus não iria mais perdoá-lo, você acreditaria? Certamente que não. Por quê? Porque em Cristo o perdão está disponível sempre que o necessitar. Embora somos nova criação, sabemos que iremos pecar em nossa caminhada cristã. Porém, o perdão de Deus já está depositado para nós, bastando então ir até o trono da graça e recebê-lo. Querido leitor, se Deus depositou o perdão e não o nega para seus filhos, Ele também depositou a cura e também não irá negar para quem necessitar. Sendo assim, é um absurdo acreditar em uma revelação que diz que Deus não quer curar. Isso não é uma revelação, é confusão. Alguém talvez questione: o que tem a ver curar com perdoar? Veja os versos a seguir. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, versos 2 e 3. Aleluia! Deus é aquele que perdoa e cura. Esta é a vontade dele. Tome cuidado com algumas revelações. Deus não usa um mensageiro para falar algo fora da sua palavra escrita. Cuidado! Satanás pode se disfarçar de um homem de Deus para confundir sua fé, segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. É por isso que devemos seguir a orientação que o apóstolo João deu. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Uma profecia que Deus não irá curar, fica claro que é uma mentira. E toda mentira só vem de uma fonte. O diabo é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Satanás profere mentiras a fim de confundir e destruir a fé dos filhos de Deus. A verdade não deve ser negociada. Deus deseja curar o doente. 11ª mentira. O espinho na carne de Paulo era uma doença. Alguns cristãos se apoiam nisso e acreditam que Deus não pode curá-los porque ele não curou nem Paulo de seu espinho na carne. A grande pergunta é: quem disse que o espinho na carne de Paulo era uma doença? Quem ensinou isso para você? Vejamos esta passagem. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Em todo o capítulo não há referência por parte de Paulo sobre alguma doença. Então, se não era doença, o que era esse espinho? O espinho na carne de Paulo era os sofrimentos que ele passava por causa do Evangelho. Leia o capítulo 11 da segunda epístola aos Coríntios, do versículo 20 ao versículo 30,
e veja os sofrimentos que ele passou por causa do nome de Jesus. Deus disse a Paulo que o poder dele se aperfeiçoa em sua fraqueza. Por esse motivo, Paulo faz uma declaração esclarecedora. Veja: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Percebeu agora que não tratava de uma doença? E se porventura fosse uma doença, você se lembra por que foi dado o espinho? O espinho foi dado por causa das revelações que Paulo teve quando foi ao terceiro céu. Agora, se você acredita que sua doença é como um espinho na carne de Paulo, eu te pergunto, você foi ao terceiro céu? Pare agora mesmo de acreditar nas mentiras do diabo. Deus jamais negará a cura para seus filhos. Muito pelo contrário, ele disse que a cura é como o pão que está na mesa para o filho comer. Tome posse agora mesmo daquilo que te pertence. Capítulo 3. 10 razões que Deus deseja curar. Primeira razão: Jesus levou todas as doenças. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Isaías, capítulo 53, versículo 4. A obra de Cristo não pode ter sido em vão. Se a palavra de Deus diz que ele levou as nossas enfermidades, não tem por que as carregarmos em nosso corpo. Razão de número 2. Deus convida a todos. Entre vocês há alguém que está doente? Orem sobre ele. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. A Bíblia diz: se há alguém doente. Bom, se a cura não fosse para todos, creio que este convite deveria ter sido feito de um outro modo. Talvez, se há alguém doente, espere um pouco, pois iremos orar perguntando se Deus deseja curar você. Não é isso que a palavra diz. Ela convida todos os enfermos, pois a vontade do Pai Celestial é que qualquer doente receba a cura. Razão de número 3. Deus deseja que você tenha saúde. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Alguém pode dizer: mas pastor Coutinho, quem disse o versículo acima foi João. Sim, é verdade, mas te pergunto, quem o inspirou? Não foi Deus? Caro leitor, o desejo de Deus é que você vá bem em tudo, inclusive na saúde. Razão de número 4. Deus continua querendo. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, ser limpo. No mesmo instante ficou purificado de sua lepra. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 3. Jesus não disse ao leproso para ir embora. Jesus não citou os pecados do leproso. Jesus não disse para o leproso voltar outro dia. Não. Jesus simplesmente o tocou e disse: quero. Caro leitor, esse quero de Jesus está ecoando por gerações. Percebo que Deus está falando em seu coração agora mesmo. Vejo você recebendo o toque de Jesus neste momento e sendo curado. Razão de número 5. O mesmo que perdoa é o que cura. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Você não pode separar o perdão da cura. Se alguém fizer isso, estará indo por um mau caminho. Sabe por quê? Porque essas duas coisas estão juntas na obra redentora de Cristo. Se você recebeu o perdão de seus pecados e se tornou uma nova criação, você também pode desfrutar de saúde. Levante suas mãos agora mesmo e declare que a cura te pertence. Não abra mão dela. Razão de número 6.
Ele curou no passado e continua curando. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O texto acima deixa muito claro que Deus não muda. O mesmo Jesus que curava no passado continua curando hoje. Como ele cura hoje? Bom, ele não precisa descer do céu e tirar a doença de você. Ele simplesmente já proveu a cura para todas as doenças. Somos nós que vamos ao depósito de Deus e nos apropriamos pela fé o que Cristo já proveu. Razão de número 7. O nosso corpo é morada do Espírito Santo e não de doenças. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós? 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Se você é um filho de Deus, logo também é casa de Deus. É a Bíblia quem diz isso. Seu corpo faz parte da obra da redenção e não pode ser um armazém de doenças, de modo nenhum. Seu corpo é morada do Espírito Santo. Razão de número 8. Deus comprou o nosso corpo, porque fostes comprados por preço. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Tem algumas traduções que dizem que o nosso corpo foi comprado por altíssimo preço. Pense nisso. Faz sentido Deus comprar seu corpo e depois deixá-lo perecer com uma doença? Alguém pode dizer, mas por que em alguns casos Deus deixa? Caro leitor, não é que Deus deixa. O problema está no crente que deixa de desfrutar da provisão de Cristo. Jesus já resolveu o problema das enfermidades. E agora tudo o que temos a fazer é desfrutar de sua obra. Razão de número 9. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. A palavra pisaduras significa lesões produzidas por golpes. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele sofreu nas mãos dos soldados romanos. Ele recebeu várias chicotadas e foi fortemente ferido para que fôssemos sarados de nossas enfermidades. É por isso que o versículo diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não faz sentido Jesus sofrer para te dar saúde e o diabo agora te oprimir com doenças. 1000 vezes não. Mande esse demônio de enfermidade embora agora mesmo e seja livre. Diga em alta voz que você conheceu a verdade e que nunca mais permitirá o diabo oprimir seu corpo. Razão de número 10. Deus é o Senhor que te sara, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O texto não diz que Ele é o Senhor que põe doenças. Não. Deus é aquele que sara o nosso corpo e nos dá saúde. Capítulo 4. Como receber a cura? Antes de darmos orientações importantes de como receber a cura, iremos contar alguns dos maravilhosos testemunhos que temos ouvido nessa caminhada de fé. Cisto no pescoço. Sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2012, uma mãe me chamou para orar por sua filha que estava com um cisto próximo à garganta. O médico tinha dito a ela que seria muito complicado extraí-lo devido ao lugar onde se encontrava. Fui à casa daquela jovem e preguei sobre a cura do cego Bartimeu. Ela creu naquela palavra, respondendo da mesma maneira que Bartimeu respondeu quando Jesus perguntou: "O que queres que eu te faça?" Falei que só Jesus é o Salvador de nossas vidas. Fizemos a oração e o poder de Deus a tocou. Passado alguns dias, ela voltou ao médico para fazer outro exame. E para a glória de Deus, ela ouviu a seguinte frase: "Você não tem nada." Depois de 5 anos a encontrei e durante a nossa conversa perguntei sobre o cisto e ela disse que nunca mais teve problemas. Glória a Deus, o nosso Deus é o mesmo. Dores em todo o corpo. Certa vez estava ministrando uma série de mensagens sobre oração em línguas. No último dia, um pouco antes de terminar o ensino, fui dirigido pelo Espírito Santo a orar pelos doentes que ali estavam. Um homem veio à frente e perguntei qual era o seu problema.
Ele disse que todo o seu corpo doía e se movimentava com muita dificuldade. Coloquei as mãos sobre ele e ordenei em nome de Jesus que as dores fossem embora. Após a oração, para a glória de Deus, ele pôde se ajoelhar e se movimentar sem as dores. Ele ergueu suas mãos, exaltando aquele que vive para todo sempre, Jesus. Paralisia facial. Uma irmã de nossa igreja sofreu uma paralisia facial no lado direito. Ficamos tristes pela notícia, mas confiantes que Deus devolveria os movimentos de seu rosto. Oramos algumas vezes e acompanhamos a progressão. Hoje, para a glória de Deus, sua face está normal. Caroço no pescoço. Certa vez fui convidado para ministrar sobre Isaías 53, versículo 4. No final do ensino, pedimos aos que estavam enfermos e com dores para que fossem à frente. Para a glória de Deus, algumas pessoas que estavam doentes foram curadas instantaneamente. Mas o que chamou minha atenção foi uma mulher que não veio à frente receber a oração, mas que chorava muito no fundo da igreja. Perguntei o que estava acontecendo e ela disse: "Eu estava até agora com um caroço em meu pescoço, mas depois da oração ele desapareceu. Eu nem sequer coloquei minhas mãos sobre ela. Eu nem sabia qual era o seu problema, mas Jesus sabia e tocou poderosamente." Esporão no pé. Certa vez, ministrando uma palavra sobre a ceia do Senhor, falamos sobre o pão que representa o corpo de Cristo que foi partido para nos dar saúde. Uma senhora que estava naquela reunião sofria de um esporão no pé por 6 meses. Quando ela ouviu que Jesus carregou as suas enfermidades, ela creu e ficou livre instantaneamente para a glória de Deus. Meu coração derreteu quando ouvi gritando: "Eu fui curada, eu fui curada, Jesus me curou." Receba o que te pertence. Deus providenciou a cura para seus filhos. Jesus sofreu as penalidades do pecado para que você e eu fôssemos curados. Nunca se esqueça, assim como o pão está sobre a mesa para os filhos, a cura está disponível para você agora. Você pode se perguntar o que fazer para receber a cura. Veja a seguir algumas orientações importantíssimas sobre essa questão. Listamos algumas para você. Leia com muita atenção e siga cada uma delas. Número 1. Nada acontecerá se você não entendeu o que Cristo fez por você. Portanto, leia e releia este livro até que sua fé seja nutrida com as verdades do Evangelho. Número 2. Você deve crer de todo o coração que Jesus levou suas doenças. Isto é possível quando cremos que a palavra de Deus é verdadeira e suficiente para nós. Número 3. Se você disser que crê, mas após alguns minutos declarar que nunca será curado, nada acontecerá. A fé não oscila, ela simplesmente crê no que Deus diz. Número 4. Você deve crer porque a palavra diz. Deus não é mentiroso, o que ele fala é somente verdade. Portanto, se sua palavra diz que Jesus carregou nossas doenças, cremos de todo o coração. Número 5. Diga que Jesus levou suas enfermidades e não volte atrás com sua palavra. Mantenha firme com sua fé e não retroceda por causa dos sintomas. Número 6. Não permita que seu coração duvide. Você faz isto enchendo seu coração com a palavra de Deus. Número 7. Jesus disse que a cura é dos filhos. Isso pertence a você. Deus não volta atrás. Ele simplesmente proveu a cura. Então receba, em nome de Jesus. Número 8. Levante-se e coma o pão dos filhos. Não espere os outros sentirem pena de você. Saia da caverna e sente-se à mesa do Rei Jesus. Número 9. Expulse o diabo em nome de Jesus. Ordene ao mal que está alimentando essa doença para que deixe seu corpo e nunca mais volte. Número 10. Não se expulsa com jeitinho. Satanás não irá sair se perceber em sua voz a incredulidade. Saiba que seu corpo é templo do Espírito Santo e não depósito do diabo. Capítulo 5. Não perca mais tempo. A vontade de seu Pai Celestial é que você tome posse de sua liberdade. Não fique aprisionado pelas armadilhas de Satanás.
Talvez ele sopre em seu ouvido dizendo que o seu caso é impossível, mas atente-se para a voz de Deus. Onde está a voz de Deus? Ao ler este livro, Deus falou com você, então fique com essas palavras e não abra mão delas. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Não vale a pena confiar no que ele diz. Convido você a confiar no que Deus diz. Para mim, todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, versículo 26. Lembre-se, a cura é o pão dos filhos. Se você ainda não é um filho de Deus, não perca mais tempo. Confesse Jesus como seu único Senhor e Salvador. Somente Ele poderá livrar você da condenação eterna. Não estou te oferecendo uma religião, mas o único meio de receber a vida eterna, Jesus Cristo. Como faço isso? Diga com sinceridade e em alta voz. Repita essas palavras. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o único meio de salvação da humanidade. Sei que o Senhor morreu em meu lugar e que através de Sua morte e ressurreição eu tenho a vida eterna. Reconheço que sou pecador e que preciso do Senhor para me tirar dessa situação. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Ajuda-me a andar em Sua palavra. Amém. Pronto. Se você abriu seu coração verdadeiramente, você passou das trevas para a luz. Agora você é um filho de Deus, nascido do Espírito. Procure uma igreja onde Jesus governa e faça parte. Assim você será transformado dia após dia na palavra de Deus. Assumindo a cura. Agora que você é um filho de Deus e sabe que a cura pertence a você, levante-se, literalmente, onde você está. Coloque sua mão sobre a sua cabeça e declare em alta voz: Pai, creio que Tu és bom e que desejas a minha saúde. O Senhor mostrou isso na vida de Jesus, curando todos os doentes que clamavam a Ele. Creio que essa doença foi colocada em Jesus e a realidade é que ela nunca foi minha. Creio que sou curado pelos ferimentos de Jesus naquela cruz. Creio que não preciso carregar mais essa doença, porque Jesus já levou. Pai, o Senhor comprou meu corpo por altíssimo preço, para que eu seja morada do Espírito Santo. Meu corpo não é morada de doença. Meu corpo não é morada de obras das trevas. Não. O meu corpo é morada do Teu Espírito Santo. Por isso, glorifico ao Senhor com meu corpo. Sou curado e liberto em nome de Jesus Cristo. Agora ordene ao diabo. Diga: Diabo, até aqui você me enganou, mas conheci a verdade e por isso eu te ordeno, em nome de Jesus, pegue essa doença que você colocou e vá embora agora para nunca mais voltar. Caro leitor, levante suas mãos e diga em gratidão: sou curado em nome de Jesus. Glória a Deus, não abra mão de sua posição, fique firme em nome de Jesus. Devido muito tempo de escravidão, Satanás pode não querer te obedecer, mas repita a ordem o quanto necessário e não tenha medo, pois quem nos garantiu a vitória foi o Deus Todo-Poderoso. Retorne ao médico e certifique-se de sua cura. Considerações finais. Ficamos felizes em compartilhar essas verdades com você. Lembrem-se em sempre dar glória ao Senhor Jesus, pois foi Ele que morreu e ressuscitou por você. Ficaríamos ainda mais felizes se você compartilhar o seu testemunho conosco. Envie o seu e-mail para carlos.a.coutinho@hotmail.com. Siga o Pastor Carlos Coutinho no Instagram, @Pastor Carlos Coutinho. Se este livro foi bênção para você e você foi edificado, se inscreva neste canal e compartilhe com os seus amigos. Que você e sua família continuem sendo abençoados por Deus. De seu irmão e ministro do Evangelho, Carlos Coutinho.